Senhores e senhoritas, sejam muito bem-vindos para mais uma revisão para a nossa avaliação bimestral de Física. Começando com uma questãozinha aqui da Unicamp Indígena do ano de 2019. Essa questão, inclusive, estava no trabalho que a gente fez em sala, né? Fizemos ela em sala. Então vamos lá. Dá um pause, lê a questão, tenta responder e aí, se você não conseguir, vem para a gente fazer junto. Inicialmente, vocês vão reparar que tem uma grande parte do texto que ela não tem informações úteis para a minha questão. Tudo que está dentro desse quadrinho verde aqui são informações que não são tão relevantes para a solução. São informações simplesmente ali falando um pouco sobre uma entrevista, né, falando sobre baterias portáteis, etc. As informações importantes para a nossa questão, elas vão começar aqui, a partir do considere, que ele está mandando você considerar as informações que ele vai expor e, com base nessas informações, fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Olha o que a questão está dizendo. Considere um banco de bateria com carga total Q igual a 1800 mAh, supondo que um celular funcione com uma corrente média IM igual a 60 mA, ele poderá funcionar conectado a esse banco de bateria por um período de... Primeira coisa, dei uma lida geral na questão, certo? Essa é a primeira coisa que você vai fazer, dar uma lida geral. Depois, o que a gente precisa fazer? Marcar o que essa questão está me pedindo para fazer, encontrar o comando da questão. Toda questão de vestibular, toda questão vai te pedir para fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa, a gente chama de comando. Ou o comando vai estar lá na parte de cima, ou ele vai estar geralmente no final do texto. Onde ele mais aparece? No final do texto. Se você observar aqui, a partir do ele, olha o que ele está me dizendo. Ele poderá funcionar conectado a esse banco de bateria por um período de... Então, ele quer saber qual período que esse aparelho vai funcionar conectado ao banco de bateria. Período, e aí ele me deu 4 opções aqui, né? Me deu essas 4 opções. O período na física é a mesmíssima coisa que o tempo. Então, período e tempo, eles são primos bem próximos, né? Tem uma baratinha ali. Enfim, como a gente estava dizendo, então essa questão está pedindo para eu encontrar o tempo de funcionamento desse aparelho. Primeira coisa, encontrei o comando. Beleza, já começamos bem, encontramos o comando. O comando é descobrir o tempo, vale 108, 60, 30 ou 18. Até aí, beleza? Para isso, ele me deu algumas informações importantes. A primeira informação que ele me deu é esse Q aqui, e ele já me deu o nome desse Q, que é a carga, né? Então, ele me diz que a carga, representada pela letrinha Q, vale 1800 mAh. E ele me deu outra informação também muito importante, que é esse IM aqui, corrente elétrica. Ele me diz que a corrente média vale 60 mA. Aí, quando você tem uma questão de cálculo, você precisa transformar esse comando numa variável física, numa grandeza física. O tempo, na física, ele é representado pela simbologia, né, pela variável ΔT. Então, essa questão ela está querendo descobrir o valor desse ΔT. Agora está muito mais claro, né? Porque eu li a questão, encontrei o comando, o que essa questão está querendo de mim. Agora, eu tirei as informações importantes que ela me deu para achar essa coisa que ela quer, esse tempo que ela quer. O que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar, agora é conteúdo, né? Agora o que você estudou. Eu tenho que puxar lá no meu HD, na minha cabecinha, o que eu estudei esse bimestre que relaciona o Q, o I e o ΔT. E aí, se você estudou e prestou atenção nas aulas, você vai lembrar da formulazinha da corrente elétrica. I é igual a Q sobre ΔT. Esse I a gente já sabe que significa corrente, e a questão também me falou. Esse Q eu sei que significa carga, e esse ΔT eu sei que significa tempo, ou intervalo de tempo. Pronto. Com isso aqui em mãos, já está meio caminho andado. A única coisa que a gente precisa fazer nessa questão é ter atenção em um detalhe. Quando eu li os números aqui, eu li as letras, né? Em vez de falar o que elas significam, eu falei MAH. Eu espero de coração que vocês se lembrem, né? O que é o M, o que é o A, o que é o H. O M é o mais difícil, mas o A e o H é bom lembrar. Mas caso não lembre, a gente vai falar. Esse Azão maiúsculo aqui, a gente usa ele
para representar uma unidade de medida chamada de ampere, né? Então, o Azão significa ampere e é uma unidade de medida. E nós temos 2 amperes aqui, né? Tem 2 Azão. Esse H também é uma unidade de medida que a gente usa para o tempo, que é chamado de hora, né? Tempo medido em horas. Agora, então vamos lá. Esses 3 aqui são unidade de medida. Agora, nós temos um outro cara que está aparecendo, que é esse Mzinho aqui. E ele apareceu 2 vezes, né? Vou colocar só uma seta para não bagunçar a questão. Ele é um prefixo de unidades. O que é um prefixo de unidades? É uma letra que serve para substituir uma notação científica, uma base 10, uma potência de 10. Nesse caso, desse prefixo em específico, ele significa mili e ele substitui, o 10 elevado a menos 3. Significa mili e substitui o 10 elevado a menos 3. Vou até melhorar esse meu 3 aqui que ficou horrível. Ele substitui o 10 elevado a menos 3. As unidades de medida não é o ideal, mas a gente sempre está fazendo desse jeito, você não precisa colocar na conta. Agora, o prefixo tem que ser colocado. Ele tem que aparecer, ele precisa aparecer, porque esse prefixo aqui ele faz parte do número. Isso aqui não faz parte do número, isso aqui é a unidade de medida. Agora, o prefixo ele faz parte do número, então você tem que colocar esse prefixo. Beleza? E aí o que a gente vai fazer então? Agora é só substituir na fórmula, né? A gente já sabe já lemos a questão, identificamos o comando, pegamos os valores que ele deu para resolver essa questão, identificamos a fórmula e agora é só resolver. Acabou o problema. Então vamos lá. Esse I significa corrente, né? Quanto que vale a corrente? 60 miliamperes. Então eu vou colocar no lugar do I 60, o mili vezes 10 a menos 3 e o amperes a gente vai fazer dessa vez com as unidades de medida também. Pra vocês verem como fica legal de fazer também com unidade de medida. Pode colocar o Azinho de amperes aqui. Que é igual. Depois vem quem? O Q. O Q significa carga e vale 1.800 mili. Opa, aí lembra que esse mili eu preciso colocar 10 a menos 3. Amperes hora. Dividido pelo tempo. Quanto que vale o tempo? Ixi, professor, não sei. Mas o tempo não é justamente o que ele quer descobrir? Então não tem nada a gente não saber, porque nós vamos descobrir ele agora. Então, repete o tempo. Pronto. Para resolver isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse meu ΔT, que é o que eu estou procurando, e eu tenho que deixar ele de um lado sozinho da igualdade, só que ele tem que ficar na parte de cima. Para isso acontecer, eu vou fazer o quê? Ele está do lado de cada igualdade dividindo, ele vai passar lá para cima multiplicando os 60. E o 60 que está multiplicando, para mim deixar esse ΔT sozinho, ele volta para cá dividindo. Então eu basicamente vou pegar e inverter esses dois de lugar. O ΔT vai lá para o lugar do 60. O 1.800 fica quietinho onde ele estava, ele não estava em cima, ele tem que continuar em cima. E o 60 que estava multiplicando do outro lado, opa, tá difícil fazer essa reta aqui. Ele vai passar dividindo. Ele passa dividindo. Agora ficou legal, agora ficou bacana. O que eu vou fazer? 10 a menos 3 em cima com 10 a menos 3 embaixo, corta. Ampere em cima com ampere embaixo, corta. 0 em cima com 0 embaixo, corta. Sobrou o quê? Sobrou que meu ΔT vai ser igual 180 dividido por 6 dá 30, e eu já sei de cara a unidade de medida, por isso que eu falei que é legal fazer com a unidade de medida. Já saiu minha unidade de medida bem aqui, ó, que serão horas. Se eu tivesse feito sem as unidades de medida, ia dar alguma coisa? Não, não ia mudar em nada, porque a questão já está me dando aqui que está em horas. Certo? Então, meu gabarito, letra C de cachorro, 30 horas. Fechou? Primeira questãozinha foi, já ganha 0,5 da prova, serão 8 questões, né? Já ganha meio ponto. Vamos para as outras agora.